Olá a todos da Casa de Jesus. Boa tarde, porque agora é de tarde. Eu estou preparando essa palestra. Acabei de ouvir um vídeo do Haroldo Dutra Dias, que falava sobre isso daí, né? E ele falou umas coisas que eu até anotei, porque eu gostaria de falar sobre isso. Mas antes de mais nada, né? Vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. E eu vou falar dos itens de 1 até o item 4. Né? Então, né, começando, né, com o que os fariseus na época falavam, né, eles falaram: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Bom, todos nós aqui já ouvimos bastante sobre isso, né? Jesus respondeu aos saduceus: amareis o vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos, não é? Então, senhores, o que é importante nisso daqui? Eu entendo que é fazer aos homens tudo o que queríeis que eles nos fizessem. Isso é, é o o cerne da questão. Ou seja, a gente tem que viver, sentir, pensar nisso. A gente tem que fazer aos outros aquilo que a gente quisesse que fizessem com os outros. E aí, você vê que tem pessoas que fazem coisas destrutivas contra ela própria, que dirá ao outro, não é? Então, eu vejo nesse capítulo, né, que eu entendo que todos os homens são iguais. Isso uma educação que eu tive realmente no Espiritismo e graças aos meus pais também. Então, o que é isso? Como é que a gente pode querer tranquilidade quando a gente não passa tranquilidade para os outros, não é? Então, são essas coisas que a gente precisa falar, não é falar, a gente precisa refletir, pensar, não é? Porque eu acho que nós vivemos hoje uma bagunça generalizada e uma das causas básicas é essa, ou seja, ninguém respeita ninguém. Então, tá mal, realmente tá mal. E o que ele vem dizer aqui é justamente o contrário. É a ajuda mútua que deve prevalecer sobre nossas ideias, sobre nossos pensamentos, sobre nossas ações, visando o quê? Visando fazer ao próximo o que a gente mais deseja. Todo mundo quer que ninguém passe na frente da fila, todo mundo quer ser o primeiro, não espera o outro passar. Então, a gente precisa se educar. Eu acho que a educação precisa bater forte nos grandes princípios morais para a gente poder ter um comportamento melhor. Ou seja, a partir do momento que a gente perde o respeito, primeiro por si próprio, que dirá dos outros, não é mesmo? Então, isso é uma questão moral, ou seja, nós temos que nos educar, não é? E no texto, né, entre outras coisas que eles falam, né,
ele diz o seguinte aqui, até perdi aqui, mas ele está aqui, eu até deixei grifado aqui. É assim que meu Pai, quando está no céu, vos tratará. Se cada um não perdoar do fundo do coração ao seu irmão as faltas que lhe tivessem cometido. Ou seja, ele deixa muito claro que a partir do momento do nosso pensamento egoísta, do pensamento de não perdoar os outros, nós estamos assinando a nossa sentença, que é exatamente essa. Ou seja, se nós não perdoamos os outros, Deus vai nos perdoar? A vida futura, a vida espiritual irá nos perdoar? Então, é um chamado muito profundo, não é? E vou aproveitar aqui para dizer o seguinte. Eu não sei se vocês já viajaram de avião, mas quando você entra no avião, tem lá em cima, assim, em caso de despressurização, cairá uma máscara. Coloque primeiro em você e depois ajude os outros. Isso aqui é importante pelo seguinte. Nós, espíritas, nós estamos em busca da iluminação, da nossa elevação. Muito bem. Esse coloque primeiro em você não quer dizer e dane-se os outros. Não. É que você precisa estar num estado bom para poder ajudar os outros. É assim que eu entendo isso. E eu acho que na espiritualidade também. A gente precisa estar equilibrado, a gente precisa ter luz para iluminar os outros, para ajudar os outros. Não adianta a gente estar mal com nós mesmos, que nós não poderemos ajudar os outros. Isso é uma condição sine qua non, ou seja, não tem jeito, é assim que funciona. Se você está cansado, se você está estressado, o que você pode passar para o outro? Estresse, cansaço, a mesma coisa. Então, eu quero dizer que isso é muito importante pelo seguinte. Para nossa iluminação espiritual, nós precisamos nos proteger. Rezar, quando amanhece o dia, agradecer, fazer uma oração, pedindo proteção para nós e para todos, para que as coisas vão bem. Se você tem um problema durante o dia, é uma hora talvez de você se recolher um pouco, rezar, pedir auxílio, ajuda, tá certo? Porque aí você encontra uma maneira de se equilibrar. Você encontra, ou seja, você encontra uma forma de se equilibrar. É como se a gente fosse correr para ajudar alguém e no meio do caminho você perde o oxigênio, perde o fôlego. Você não ajuda. Então você precisa estar preparado para fazer esse tipo de corrida, não é? Aí você vai chegar a tempo e vai conseguir ajudar outra pessoa. É mais ou menos isso. Eu não vejo isso pelo lado egoísta, só eu primeiro. Não, não é isso. É a responsabilidade que a gente tem com nós mesmos de nos educar, de nos melhorar para vibrar para os outros de forma positiva, não é? Isso é fundamental. Todo mundo que faz isso acaba fazendo o quê? Acaba emanando a sua própria luz, né? Acaba emanando, aquela pessoa, uma pessoa muito simpática, é uma pessoa que ajuda os outros, é uma pessoa tranquila, ou seja, isso é o que cada um de nós devemos fazer na nossa vida. Sermos esses pontos de referência para os demais. Na nossa casa espírita, chegam várias pessoas que se encontram num estado desequilibrado, precisam de uma ajuda, precisam
ouvir uma palavra para ajudar. Por isso que existe esses contatos que nós fazemos, não é? Para ajudar as outras pessoas. Não é? Já tem lá, até a nossa casa lá, a sala já está pronta, tudo direitinho, né? Eu já atendi algumas pessoas e eu já fui atendido também. E quando eu fui atendido, eu saí muitíssimo melhor do que quando entrei. E isso é uma responsabilidade, é uma ajuda, é uma consciência e nós temos que estar preparados para fazer isso. Não é qualquer pessoa que pode fazer isso, não. Existe um certo preparo, existe um certo equilíbrio. Uma pessoa desequilibrada não vai passar equilíbrio para outra pessoa que também esteja desequilibrada. Então, é isso que é o mais importante a gente fazer, não é? Então, voltando no início, né? O maior mandamento, amar você acima de tudo como amar a Deus. Então, é isso. E a gente precisa estar bem para poder ajudar os outros. Como é que eu posso passar amor para as outras pessoas se eu não tenho? A gente só dá o que tem. Essa é uma grande verdade. A gente só dá o que tem. Entendeu? Então, são coisas que eu acho que isso tem muito a ver com a iluminação de cada pessoa. Não é? Ou seja, o quanto a pessoa se esforça no dia a dia para melhorar, o quanto a pessoa se esforça em não fazer o mal, o quanto a pessoa se esforça pela caridade do próximo, pela ajuda do próximo, pelo desinteresse, o interesse das nossas coisas prevalecendo sobre as outras. Então, isso tudo fazem o quê? O que eu chamo de pontos de luz. São as pessoas que, por exemplo, lá na casa de Jesus, ajudam uns outros, não é? Tem lá as reuniões, as pessoas vão até lá, conversam com a gente, perguntam algumas coisas, pedem algumas orientações e tudo mais, não é? Então, nessas orientações, a gente está fazendo um trabalho espiritual de ajuda àquela pessoa. Ou seja, nós estamos fazendo essa pessoa voltar para o equilíbrio normal dela. Nenhuma pessoa é desequilibrada. Como é que eu posso dizer? Toda pessoa tem o seu equilíbrio normal. Quando as pessoas se desequilibram, muitos nos procuram, não é? Fazendo o atendimento fraterno, não é mesmo? Então é isso. Agora, veja a responsabilidade da casa fazendo os atendimentos fraternos, não é? Existe até um curso que todos nós já fizemos e quem não fez pode fazer a qualquer hora. Lá na biblioteca tem vários livros que falam sobre isso e é muito importante. Por quê? Eu gosto de ajudar as outras pessoas. Eu me sinto melhor quando eu consigo ajudar as outras pessoas. Eu realmente me sinto melhor. Eu acho que todos que fazem e fizeram um atendimento fraterno devem sentir mais ou menos isso que eu estou falando, não é? Então, é isso. Outra coisa que eu quero dizer sobre isso também é o seguinte, é que ninguém tem responsabilidade pela consciência do outro. A gente vai até um determinado limite. Mas a pessoa, quando ela já é adulta, né? Eu não estou falando no caso de uma criança que é dependente de pai e mãe, mas eu estou falando de um adulto. Quando um adulto já tem a sua responsabilidade, sabe das suas coisas, a responsabilidade dos atos dela é totalmente da pessoa, não nossa. Nós podemos ajudar, podemos orientar, mas a decisão de fazer ou não, não é nossa. São das próprias pessoas que nos procuram. Isso é o maior conselho, é o maior mandamento dessa forma de a gente ajudar as pessoas, não é? Ou seja, eu não posso fazer a pessoa olhar diferente algo que ela não consegue ver.
eu posso tentar colocar um ponto de luz junto a essa pessoa para ajudar, mas é o que eu digo, não depende da minha vontade, depende da vontade da pessoa, não é mesmo? Quando a gente está bem com a gente mesmo, quando a gente está, que nem eu chamo de equilibrado, nós acabamos irradiando para as outras pessoas, passando para as outras pessoas luz. No fundo, é luz mesmo, tá? Luz espiritual. E tanto isso é verdade que todas as coisas, todas as ajudas, todas as questões, todas as dúvidas chegam até nós de uma forma que nem a abelha que é atraída por coisa doce, né? Então, é interessante isso. Por que que isso é interessante? Porque as pessoas, sem saber, sentem aquela necessidade de falar com aquela pessoa. Por que que no atendimento fraterno tem pessoas que são as mais procuradas? É bom que o atendimento fraterno seja não sempre a mesma pessoa, são várias pessoas. Eu acho isso que é a forma mais correta. Mas por que que eles procuram? Porque sentem nos atendentes, né, uma empatia muito grande. E por que que isso acontece? Porque somos nós que estamos irradiando isso daí. Então, eu acho que quem ama a si próprio, no sentido da palestra, essa pessoa, ela tá tão legal, ela tá tão bem, que ela irradia isso. E as pessoas sentem isso e até sentem-se interessadas em saber por que que aquela pessoa é assim. Poxa vida, eu falei com ela 1 minuto e ela me deixou calma, eu consegui fazer essas coisas. Isso daí é a meta do atendimento fraterno, não é? É a meta da casa espírita de fazer isso, né? Então, esse amar a si próprio é fundamental. A caridade é exatamente a mesma coisa. Ela irradia, ela ajuda a pessoa, ela parece que constrói a pessoa, ela bota a pessoa de pé. Claro, tudo isso com sinceridade, né? Não é caridade só paga, dá dinheiro, vai para cá, vai para lá, não, né? Ou seja, é uma luz que você está emanando, né? E está atraindo, como se fosse um magnetismo, é exatamente isso, né? O ímã, quando atrai, né? Então é isso, é um magnetismo mesmo, né? E quanto mais sincera a caridade, quanto mais puro for essas coisas, eu acho que melhor se traduz como uma iluminação, como uma irradiação, não é? Então, senhores, esse maior mandamento nada mais é que isso, a preocupação que nós temos que ter com nós mesmos, de estarmos bem, de melhorarmos, de ser bem educados, de sabermos fazer as coisas, porque assim nós teremos condições de passar isso para as outras pessoas, de fazer com que as outras pessoas sintam, não é confortáveis, é ser como elas se sintam seguras para, às vezes elas colocam tarefas na nossa mão muito importante. Não somos nós que vamos realizar essas tarefas, mas a gente precisa fazer, por exemplo, fazer essa pessoa entender que ela terá que fazer isso, não é? Quando ela entende isso, nós marcamos um gol, não é? Ou seja, a pessoa está pronta para mudar aquilo que fez de errado, que está fazendo de errado, para buscar o quê? A sua própria iluminação, o seu próprio equilíbrio, não é? Então, eu aqui falei muito hoje, pela minha ideia, né, de ser o maior mandamento. Ou seja, como é importante a gente estar muito bem
para poder ajudar os outros, né? Da forma que a gente também quer ser ajudado. É isso que é o mais importante, né? Ou seja, eu não posso ter um comportamento com os outros diferentes do que eu tenho para mim mesmo. Nós temos que ter um tratamento de bondade, de sinceridade, de tudo de bom para os outros também, não é? Para que a gente consiga galgar um grau de iluminação cada vez maior, melhor, não é? Não podemos nos esquecer. É como nos alimentarmos bem, fazermos as coisas boas, fazer o que? Enriquecer o nosso espírito, tá certo? Fazer com que as coisas boas sejam muito bem explicadas para nós mesmos e nós mesmos temos que entender todas essas coisas para que a gente possa ajudar, passar isso para as pessoas, para os filhos, para a família, para os amigos, para aqueles que vão até a gente pedindo essas coisas também, não é? Então, é isso daí que é. Vai no minuto só. Então, é isso, né? Todas essas coisas tendem a, eu acredito que, a reforçar, né, o nosso intuito de ser espírita, a vontade nossa de melhorar, né? Então, esse texto é muito pequeno, mas é muito legal, né? Ele diz que é o maior mandamento, não é? Então, eu dei aqui para vocês uma interpretação de como eu estou entendendo isso daí, não é? Tá certo? Meus amigos, por hoje é só. Mais uma vez fiquei contente de estar aqui junto com vocês. E vamos que vamos, se tudo der certo, eu acho que a minha próxima palestra será presencial. Estou morrendo de medo, faz tempo que eu não vejo o público, entendeu? Mas tudo bem, não tem importância não. São pessoas maravilhosas que vão estar na minha frente com certeza, tá ok? Um abraço grande para todos vocês, tá ok? Tchau!